Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista, contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A Certform Escola de Formação Prática é uma entidade certificada em 13 áreas de formação. Desenvolvemos cursos em diversas áreas, sendo que uma das áreas em que mais apostamos é a das ciências empresariais. Temos vários cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho. Atualmente ministramos os nossos cursos em e-learning, em live streaming, ou seja, em tempo real, e também em presencial. As nossas formações são formações fortemente práticas, muito orientadas para as necessidades do mercado de trabalho. Em e-learning e em live streaming, significa que pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. E pode fazê-los a partir de sua casa, do seu local de trabalho, do seu escritório, enfim, com uma grande flexibilidade, poderá assim fazer parte das equipas de formação, das turmas de formação da Certform, Escola de Formação Prática. Nós vamos agora fazer um conjunto de vídeos de contabilidade sobre as bases da contabilidade. Vídeos de introdução à contabilidade. Matérias que nós desenvolvemos amplamente nos cursos práticos da Certform. Vamos fazer um conjunto de vídeos sobre os pilares da contabilidade, as bases da contabilidade. E estes vídeos pretendem ajudar, por exemplo, os estudantes que estão agora a iniciar os seus percursos na universidade ou nos politécnicos, em cadeiras de contabilidade financeira, vamos dar os conceitos básicos da contabilidade. Neste primeiro vídeo eu vou falar sobre as regras de movimentação das contas. Vamos nos concentrar fundamentalmente ao longo destas breves apresentações em duas demonstrações financeiras. O balanço da empresa, onde vamos poder encontrar o ativo, o passivo, e dentro do ativo vamos ter o ativo não corrente e o ativo corrente. Na estrutura do balanço temos o capital próprio e depois o passivo. E dentro do passivo, o passivo não corrente e o passivo corrente. Vamos nos também concentrar na chamada demonstração dos resultados. E a demonstração dos resultados por naturezas, onde vamos ter o conjunto dos rendimentos, dos gastos e a formação de vários resultados da empresa. Desde o resultado antes de impostos, o imposto e o resultado líquido do período. Através da demonstração dos resultados, nós podemos determinar resultados como o EBITDA, o EBIT, o EBT, enfim, conceitos que ao longo destas apresentações iniciais de introdução vamos abordar. Hoje vamos falar sobre as regras de movimentação das contas. Comecemos pelo ativo, as contas do ativo, ou seja, cujos saldos finais
à data de relato, a 31 de dezembro de um determinado período, irão fazer parte do balanço. O ativo representa os bens, os direitos, aquilo que a empresa possui. E dentro do ativo nós temos o ativo não corrente e o ativo corrente. O ativo não corrente, aquele que vai para além de um ano, além de 12 meses. Por exemplo, um ativo fixo tangível, ele vai estar presente na empresa mais do que um ano. E, portanto, os ativos fixos tangíveis, eles estão enquadrados no balanço, no ativo não corrente. Já os ativos correntes são aqueles cuja duração é inferior a um ano. Tem uma perspectiva de curto prazo. Estamos a falar, por exemplo, de clientes. Estamos a falar de caixa e depósitos. Obviamente que temos uma perspectiva inferior a um ano de inventários, mercadorias. São exemplos de ativos correntes. Temos assim uma perspectiva de que, à medida que vamos baixando no balanço, neste sentido vertical, vamos aumentando o grau de liquidez. Há um aumento da liquidez. Obviamente que ativo fixo tangível apresenta um grau de liquidez muito menor do que caixa e depósitos bancários. Os ativos correntes, como eu referi, são aqueles que têm esta perspectiva de curto prazo inferior a um ano. Os ativos não correntes, uma perspectiva que vai para além de 12 meses. Depois temos o capital próprio da empresa, que no âmbito das contas, do plano de contas, representa a chamada classe 5, e temos o passivo, também denominado o capital alheio. O passivo é aquilo que a empresa deve, são as suas obrigações. E também no passivo, nós temos o passivo não corrente, aquelas dívidas além dos próximos 12 meses, além de um ano, um horizonte de médio e longo prazo, e temos o passivo corrente, as dívidas que teremos de enfrentar já nos próximos 12 meses, um passivo de curto prazo. Por exemplo, quando uma empresa tem um empréstimo obtido à banca, digamos que um empréstimo a 48 meses. Os próximos 12 meses em que vamos ter de pagar ao banco a chamada amortização do capital, os próximos 12 meses constituem um passivo corrente. Mas aquilo que vai para além dos 12 meses é um passivo não corrente. Ora, vamos falar sobre as regras de movimentação destas contas de balanço. Nós temos uma conta do ativo. Vamos representar um T, em que temos do nosso lado esquerdo o débito e do nosso lado direito o crédito. O ativo, as contas do ativo, que representam os bens e os direitos da empresa, aquilo que a empresa possui, debitam-se pela sua extensão inicial. E à medida que vamos fazendo os lançamentos correntes ao longo do ano, as contas do ativo debitam-se pelos seus aumentos. As contas do ativo creditam-se pelas suas diminuições. Esta é a regra de movimentação das contas do ativo. Quando se trata de uma conta do passivo, ou seja,
aquelas contas representativas das dívidas da empresa, das obrigações da empresa, considerando também do lado esquerdo o débito, do lado direito o crédito, nesta estrutura de T. As contas do passivo, elas creditam-se pelo seu saldo inicial, para a sua extensão inicial. As contas do passivo, elas por norma aparecem com saldo credor. As contas do ativo com saldo devedor. Uma conta do passivo, ela é creditada pelo aumento, aumentando a dívida, a conta é creditada, e é debitada pela diminuição. Os passivos debitam-se por diminuições, creditam-se por aumentos. Nesta estrutura das contas cujos saldos vão ser destinados à formação do balanço, nós temos as contas do capital próprio, que constituem, no nosso plano de contas do sistema de normalização contabilística, as contas da classe 5. Todas as contas que iniciam por 5, a classe 5, o capital, as reservas, os resultados transitados. Todas as contas que começam por 5, 51 capital subscrito, 52 ações cotas próprias, 53 outros instrumentos de capital próprio, a conta 54 prémios de emissão, 55 reservas, 56 resultados transitados e por aqui fora. Estas contas, elas têm regras de movimentação que são iguais às contas do passivo. Uma conta do capital próprio, ela tem na sua extensão inicial um crédito. As contas de capital próprio normalmente são contas que apresentam saldo credor. E à medida que vamos fazendo o trabalho corrente da empresa, estas contas de capital próprio, elas debitam-se pelas diminuições do capital e creditam-se pelos aumentos do capital. Se existir um aumento de reservas, eu vou creditar a conta de reservas. Se existir um aumento do capital social da empresa, eu vou creditar a conta do capital. Portanto, creditam-se pelos aumentos, debitam-se por diminuições e são creditadas pelo seu saldo inicial, a sua extensão inicial. Por norma, estas contas apresentam saldo credor. E quando eu digo saldo credor, estou, por exemplo, a falar dos balancetes que nós vamos emitindo mensalmente ou no final, quando estamos a fazer o encerramento anual das contas. As contas do ativo, por norma, apresentam saldo devedor, as contas do passivo, saldo credor, e as contas do capital próprio, saldo igualmente credor, tal e qual como o passivo. Isto envolve as contas cujos saldos terão o seu destino à data de balanço, à data de relato, ou seja, a 31 de dezembro de um determinado período N, no balanço. Destino, o balanço. Mas depois temos as contas da demonstração dos resultados. Se estivermos a falar do nosso plano de contas, entre o ativo e o passivo, nós vamos desde a classe 1 até à classe 4. Entre a classe 1 e a classe 4, nós vamos tendo contas do ativo e contas do passivo. Depois a classe 5 do plano de contas destina-se ao capital próprio. Existem determinadas contas que podem ser simultaneamente ativo ou passivo. Vejamos, por exemplo, a conta 21 clientes. Clientes é uma conta do ativo. Clientes representa as dívidas que os clientes têm para com a nossa empresa. Nós vendemos a clientes e, portanto, quando nós vendemos a 30, a 60 dias,
nós efetivamente temos um direito sobre os clientes. O direito a receber os valores em dívida dos clientes. Clientes conta corrente é uma conta do ativo, mas, por exemplo, se nós, dentro da lista das contas de clientes, chegarmos, por exemplo, à conta 218, denominada adiantamentos de clientes, pensemos o que é um adiantamento de um cliente. Eu, a empresa, recebo um determinado valor de um cliente sem ainda lhe ter entregue a mercadoria. É um sinal que o cliente me está a dar. E nessa perspectiva, quando eu recebo um adiantamento de um cliente sem ainda lhe ter dado a mercadoria, sem ainda ter colocado a mercadoria ao serviço do cliente, eu efetivamente, ao receber o adiantamento de um cliente, eu passo a ter a obrigação perante o cliente, uma obrigação perante um cliente. Daí, adiantamentos de clientes se figurar no passivo. E vai ser no passivo corrente, onde no balanço vão estar presentes os adiantamentos de clientes. O mesmo acontece para fornecedores. Fornecedores é naturalmente uma conta de passivo. Fornecedores representa aquela conta das dívidas que eu tenho para com os fornecedores que me fornecem, por exemplo, as mercadorias. Fornecedores é um passivo e é um passivo corrente. É expectável que eu venha a pagar aos fornecedores a 30 dias, a 60 dias, enfim, conforme o prazo de pagamento que me é oferecido, negociado com o meu fornecedor. Fornecedores são naturalmente contas do passivo. No entanto, quando eu realizo um adiantamento a um fornecedor, um adiantamento antes de o fornecedor efetivamente me facultar a respectiva mercadoria, adiantamentos a fornecedores, que aqui no plano fornecedores é a conta 22, e adiantamentos a fornecedores é a conta 22.8. Ora, quando eu, a empresa, realizo um adiantamento a um meu fornecedor, esse meu adiantamento passa a ser um direito que eu tenho perante aquele fornecedor. Eu realizei um adiantamento, fiz uma transferência de um determinado valor, tenho agora o direito que ele me venha a fornecer a respectiva mercadoria, pelo que o adiantamento a um fornecedor é efetivamente uma conta do ativo. Adiantamentos a fornecedores vão figurar no ativo corrente. Por isso, na mesma conta 22 fornecedores, nós temos naturalmente uma conta de passivo, fornecedores conta corrente, por exemplo, mas temos ali um ativo, adiantamentos a fornecedores. Portanto, estamos a ver que numa conta do razão, que depois se desenvolve em subcontas e contas de movimento, nós podemos ter simultaneamente ativos e passivos. Vejamos, por exemplo, a conta do Estado, a conta 24. Estado e outros entes públicos. Por exemplo, está presente no IVA. Se é verdade que IVA dedutível é uma conta de ativo, representa um direito à dedução ao IVA, a conta de IVA liquidado representa um passivo. Se é verdade que IVA a pagar representa um passivo, uma dívida perante o Estado, já a conta 2437, IVA a recuperar, representa um ativo. Portanto, dentro da conta 24.3, temos determinadas contas de movimento que se representam a sua natureza de ativo, um direito, e outras que representam a sua natureza de passivo, uma obrigação. E por isso, Estado e outros entes públicos pode aparecer no ativo como no passivo, em termos de balanço. Agora vamos falar da demonstração dos resultados e das suas contas. Na demonstração dos resultados, nós temos as contas de gastos que representam a classe 6 no plano de contas. No plano de contas, todas as contas que começam por 6, nomeadamente
a 61, custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, a 62, fornecimentos e serviços externos, por aqui fora, até à conta 6.9, gastos de financiamento. Tudo isto são contas de gastos. São contas que, efetivamente, vão proporcionar valores à data de relato, à demonstração dos resultados na componente negativa gastos. Estas contas, aqui neste esquema de T, considerando o débito e o crédito, são contas que se debitam normalmente, por norma, regra geral. As contas de gastos são contas que se debitam. Estas contas não têm um saldo inicial no início do ano. Isto porque, ao nível da demonstração dos resultados que ocorre no fim de um ano, estas contas vão saldar por contrapartida da classe 8, a classe onde vamos fazer o apuramento dos resultados. Saldando, quando se faz a passagem de um ano para o outro, estas contas estão a zeros. Estas contas são contas que, digamos, nascem e morrem no próprio ano. E, portanto, não havendo um saldo inicial, estas contas, ao longo do trabalho corrente, elas vão se debitando. Depois, no fim do ano, vão ser creditadas por contrapartida da classe 8 dos resultados. São contas que, no fim, vão saldar. Já as contas de rendimentos representa-se pela chamada classe 7. Todas as contas que começam por 7, nomeadamente a 71 vendas, a 72 prestações de serviços, duas contas muito importantes, as duas vão representar o volume de negócios da empresa e são logo o ponto de partida para a demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados surge inicialmente com as vendas e as prestações de serviços. Desde a conta 71 até à conta 79, juros, dividendos e outros rendimentos similares. Estas contas são contas de rendimentos. Elas são a componente positiva da demonstração dos resultados. E as contas de rendimentos são contas que se creditam. Elas recebem ao longo do ano, por regra geral, crédito. Estas contas não têm um saldo inicial, não têm uma extensão inicial. Tal como as contas de gastos, as contas de rendimentos são contas que nascem e morrem num ano, num período. No final do ano, estas contas vão ter de saldar por contrapartida da classe 8 para que se forme para que se faça o chamado apuramento dos resultados. Ora, estas são as regras de movimentação das contas de gastos e de rendimentos. Vamos dar um exemplo agora para finalizar de um lançamento. Um exemplo para testarmos as regras de movimentação das contas. Vamos imaginar que uma empresa vende mercadorias. Trata-se de uma fatura, de uma nossa fatura, número X, em que, nesta venda de mercadorias, a base tributável é de 100 mil euros, valor obviamente sem IVA, a base, e o IVA, à taxa normal de 23%, é de 23 mil euros. Esta venda de mercadorias, ela representa, em termos do armazém, as mercadorias que são vendidas, elas têm de sair de armazém por um custo no valor de 80 mil euros. É o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida, o valor pelo qual sai do nosso armazém. Ora, como é que nós faríamos o lançamento desta operação corrente de venda de mercadoria? Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui, no fundo, três valores.
Temos o valor da base tributável de 100 mil euros, o IVA de 23% de 23 mil e depois temos o total da fatura, que são 123 mil euros. Trata-se de uma nossa fatura, significa que estamos a vender ao nosso cliente com um determinado prazo. Vamos supor um prazo a 30 dias, o nosso prazo de recebimento. Portanto, nós vamos utilizar 3 contas nesta operação. Temos 3 valores, vamos utilizar 3 contas. A primeira conta será uma conta de clientes conta corrente. A conta 21.1, clientes conta corrente, que depois esta conta é desdobrada no cliente concreto. Em termos do plano de contas, nós fazemos o desdobramento para efeitos informáticos das contas até chegar às contas de movimento. Clientes conta corrente. Vamos também utilizar uma conta para o reconhecimento da venda, do rédito. E aqui utilizamos a conta 71. A conta 71.1, vendas de mercadorias. Vendas de mercadorias. O rédito. O rendimento que deriva da atividade ordinária da empresa. A conta de IVA. Numa venda nós temos IVA liquidado. O IVA liquidado, que é o IVA a favor do Estado. Ora, clientes é uma conta do ativo, vendas de mercadorias é uma conta de rendimentos, IVA liquidado é uma conta de passivo. Nós vamos obter este valor do cliente, do IVA, mas vamos ter que o pagar ao Estado. Portanto, trata-se de uma obrigação perante o Estado. IVA liquidado é uma conta de passivo. Clientes conta corrente, vamos debitar por 123 mil euros. Vendas de mercadorias, vamos creditar por 100 mil euros. IVA liquidado, vamos creditar por 23 mil euros. Resumindo as regras, uma conta do ativo debita-se pelo aumento. E estamos aqui a ter um aumento deste ativo, deste direito sobre o cliente. Mercadorias é uma conta de rendimentos. Naturalmente, credita-se. As contas de rendimentos creditam-se. IVA liquidado é uma conta de passivo. O que é que está a acontecer com este passivo? Está a aumentar a dívida perante o Estado. Logo, uma conta do passivo credita-se pelo aumento das dívidas. Em cada lançamento, o total dos débitos terá de ser igual ao total dos créditos. As chamadas partilhas dobradas. Pelo que 123 mil a débito é igual a 100 mil a crédito mais 23 mil a crédito. 123 mil igual a 123 mil. Portanto, está garantido este princípio em que a soma dos débitos é igual à soma dos créditos. As partidas dobradas. Princípio muito importante na contabilidade. A soma dos débitos é igual à soma dos créditos em cada lançamento. Depois temos a questão do custo. O custo da mercadoria vendida e da matéria consumida. A saída da mercadoria de armazém. O sistema de inventário permanente. Em cada venda, vamos ter que fazer o reconhecimento da saída do armazém. E para tal, para fazermos este reconhecimento, utilizamos 2 contas. A conta 61, o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida, assim denominada no plano de contas. E a conta 32, a conta das mercadorias. Aqui seria a conta 71, mas trata-se de vendas de mercadorias. Agora é a conta do armazém, mercadorias. Vamos ter que debitar o custo da mercadoria e vamos creditar a conta 32, mercadorias.
Trata-se de uma conta de gastos. As contas de gastos debitam-se. Conta 61, uma conta de gastos, ela tem de ser debitada. Quanto à conta 32, é uma conta do ativo. 32.1, mercadorias. E o que é que acontece neste momento? Estamos a ter uma saída de armazém. O nosso ativo está a diminuir. E os ativos creditam-se pelas diminuições. Partidas dobradas. A soma dos débitos é igual à soma dos créditos. Portanto, mais uma vez, está garantido este princípio das partidas dobradas. É sim um exemplo sobre as regras de movimentação das contas. As contas do ativo debitam-se pela extensão inicial, debitam-se pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições. As contas do passivo são contas que se creditam pela extensão inicial, creditam-se pelos aumentos, debitam-se pelas diminuições. As contas do capital próprio são contas cuja extensão inicial servirá de crédito, creditam-se pela extensão inicial e depois creditam-se pelos aumentos, debitam-se pelas diminuições. As contas de gastos, contas que se debitam por regra, as contas de rendimentos, contas que se creditam por regra. Estas são as regras de movimentação das contas que fazem parte do plano de contas do sistema de normalização contabilística. Esta foi a primeira sessão sobre as bases da contabilidade, regras de movimentação das contas. Nas próximas sessões vamos falar um pouco sobre o balanço, sobre a demonstração dos resultados, os resultados que se vão apurar. Muito obrigado por ter assistido a esta videoaula. Até breve, até uma próxima oportunidade.